Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, nossa quinta aula aí, então de desenvolvimento web com Java, usando aí o NetBeans. Então a aula passada aí nós começamos o uso do Servlet, né, esse arquivo, essa classe aí muito importante nas nossas aplicações Java, ok? Então vamos dar sequência aí aos nossos estudos aí então sobre desenvolvimento web com Java, ok? Vamos lá. Muito bem, gente. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar aí criando a nossa conexão. Então, a partir de agora, a gente vai começar aí a criar nossa conexão com o banco de dados. Vamos, então, também criar as nossas classes, né, que vão representar aí o nosso banco de dados, né? Então, nós precisamos aí criar os nossos objetos aí que vão encaminhar as informações ao banco de dados, ok? Então, a aula de hoje a gente vai criar aí a nossa classe de conexão com o banco de dados e a nossa classe aí modelo aí referente aos dados do nosso banco de dados, ok? Vamos lá então. Bom, gente, então aqui na nossa estrutura nós temos o controller, um package controle e um package model. Nós vamos criar um novo package aqui. Então, clique em cima, New Package. Vamos dar o nome de DAO. E dá um Finish. E dentro desse DAO, vou criar uma Java Class. E vamos dar o nome de conexão, ok? Vamos dar um Finish. Bom, então aqui na nossa classe de conexão, então primeiro nós vamos precisar de alguns imports importantes aqui, ok? Então são eles o import do Java SQL Connection, o import do Java SQL Drive Manager e o import do Java SQL Exception, é para tratamento de exceções aí, ok? Esse Drive Manager, então, refere-se aos drivers ou o driver que vamos utilizar, então, para a conexão aí com o banco de dados do MySQL. E o connection aí é que é responsável por realizar realmente a conexão com o banco de dados, ok? Bom, aqui eu vou gerar um script bem simples, tá? Para criar a conexão aí com o banco de dados, ok? Existem várias formas de fazer, tá? Então aqui a gente vai sempre procurar fazer a forma mais simples, né? Para depois aí vocês poderem ir se aprimorando, vendo outros exemplos, outras formas de fazer, ok? Primeiro a gente tem que entender a essência, né? Muito bem. E o código então vai ser este aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para que você possa estar copiando ele. Ok? Muito bem. Então, gente, olha só, vamos só entender aqui então. Bom, então aqui eu vou criar um método chamado publicStatic, chamado getConnection do tipo connection, ok? Crio uma variável do tipo connection, chamado com,
e ela recebe o valor nulo, né? Depois eu uso um try, né? Então eu vou tentar executar esse código aqui, o try, né? Então aqui eu chamo o drive de conexão que eu vou estar utilizando, ok? Então aí se você estiver usando o MySQL, tu vai usar ou essa string aqui ou uma outra parecida, tá? Então você tem que olhar aí bem certinho o qual que você vai estar utilizando. Se for outro banco de dados, você tem que procurar o script aí adequado aqui, ok? Então aqui refere-se ao driver de conexão que você vai utilizar. E aí, se ele não conseguir, ele vai mostrar um erro aqui do porquê não conseguiu utilizar o driver, ok? Depois, logo abaixo, tem um outro try, onde ele vai pegar aquela variável do tipo connection ali em cima e que ela vai receber o driver que estamos utilizando, que nós vamos postar no nosso projeto já daqui um pouco. E então ele vai receber então essa conexão por meio desse driver, ok? E aí eu tenho que passar alguns parâmetros aqui, ok? Que parâmetros são esses? Então, dentro aqui do get connection, então eu coloco aqui uma string que se refere ao tipo do banco de dados que eu estou utilizando, então aqui jdbc mysql //, aí eu coloco localhost, né? No caso eu estou aqui fazendo um servidor local, se fosse o endereço da web iria o IP de conexão aqui. Aí a porta que está sendo utilizado, no nosso caso aqui é a porta do champ, né, 3306, e em seguida o nome do banco de dados, ok? Depois vem a informação referente ao usuário do banco de dados, que é root, e o password do banco de dados, que no meu caso aqui ele não tem senha, perfeito? Aí eu coloco aqui uma simples mensagem que vai aparecer no console, que isso aqui não vai aparecer lá na tela, é só no console para eu poder testar se realmente a conexão acontece. Ok? Depois eu posso, inclusive, retirar esse print aqui, ok? Só para ver se ele entrou aqui, ele vai aparecer uma mensagem conectado com sucesso. Caso contrário, né, ele entra no catch e mostra o erro, né, que ocorreu juntamente com o erro aqui trazido pela IDE, ok? E aí dou um return a variável com ali, ok? Então esse aqui é um script bem básico, então que nos permite aí a fazer os nossos primeiros testes aí com a conexão com o banco de dados, ok? Aí você pode estar procurando outros scripts aí, melhorando ele, tá? Conforme você vai evoluindo aí nos seus estudos, ok? Muito bem. Feito isso, então eu já posso me conectar ao banco de dados dessa forma, tá? Então aqui só lembrando que eu falei aqui localhost, que é o meu servidor local aqui da minha máquina, e o 3306 se refere aqui, olha só, gente, se eu estiver usando o champ, o meu MySQL vai estar conectado, olha só, MySQL, e vai estar conectado na porta 3306. Então é sobre isso aqui que se refere essa informação aqui. E notícias é o nome do banco de dados que eu vou estar utilizando aqui, ok? Olha só.
Deixa eu carregar aqui então o banco de dados que eu vou estar utilizando. Então, vou estar utilizando aqui o banco de dados chamado notícias, olha só. Que vai ter duas tabelas, uma de usuário e uma de posts, tá? Então, nós vamos estar utilizando essa base de dados aqui. Já aproveitando que estamos aqui, nós vamos estar utilizando então esta estrutura aqui do banco de dados. Então essa vai ser a nossa tabela do banco de dados. E então nós precisamos fazer a representação dessa tabela lá na nossa aplicação, né? Porque por meio da estrutura que fizermos lá, é que as informações vão ser lançadas aí a partir da tela, vão entrar dentro do objeto e vão ser trazidas então por meio dos métodos do objeto para o banco de dados, ok? Então nós precisamos fazer essa representação lá na nossa aplicação. Lembram? Como que eu faço então essa representação? Eu vou ter que criar uma classe, porque é a partir de uma classe que eu crio um objeto e a partir do objeto é que eu encaminho as informações para trafegar entre os métodos e chegar até o banco de dados. Perfeito? Então, vamos lá. Voltamos então aqui. E aqui no nosso model, então nós vamos criar então o nosso primeiro model, né? Nossa primeira classe Java. Então, new Java class. Vamos dar o nome de posts. Finish. Então, criei aqui a minha classe. Primeira coisa que eu preciso fazer em uma classe para representar a minha tabela são os campos da tabela, correto? Muito bem, gente. Então, lembrando então sobre uma classe. Então, uma classe é o nosso modelo, né, de objeto, o nosso molde do nosso objeto. Então, se nós estamos querendo representar a tabela do banco de dados, então nós precisamos criar um molde exatamente igual aos dados que tem lá, para que a gente possa estar recebendo informação e encaminhando para o banco de dados, ok? Então, na nossa classe posts, nós vamos criar os atributos exatamente iguais aos campos da nossa tabela, ok? Então, vamos lá. Esses são os campos que eu vou utilizar nesse primeiro momento. Ok? Então, os meus atributos serão o post ID, do tipo inteiro, o título, do tipo string, o conteúdo, do tipo string, e o autor ID, do tipo int. Ok? Então, esses serão os meus atributos. Lembrando aí de um dos pilares da programação orientada a objetos, eu preciso, para uma classe estar seguindo o modelo realmente de orientação a objetos, então eu preciso usar um dos pilares aí, que é o encapsulamento, né? O que encapsulamento, então, eu faço por meio desta palavra private aqui antes dos atributos. Então, eu crio os atributos privados, ok? Bom, feitos os atributos encapsulados, eu vou precisar, para criar um objeto, criar um método construtor, ok?
Bom, o método construtor, então, eu posso usar vários métodos construtores aqui, tá? Então, nós vamos usar, conforme a aplicação, podemos usar aí 2, 3, até mais métodos para cada tabela, ok? Então, a gente vai usar primeiro um método sem nenhum parâmetro, que é quando a gente precisa realmente chamar alguma informação e não precisa estar trazendo nenhum dado nessa informação. A gente simplesmente quer acessar para fazer alguma interação aqui, tá? Então, eu vou já criar esse método aqui. Então, aqui na IDE tem algumas facilidades para a gente criar. Clica com o auxiliar aqui, Insert Code, e vamos em Constructor, e vamos clicar aqui então em Gerar, então, sem marcar nenhum parâmetro. Então, criei um método construtor sem parâmetro aqui. Eu vou criar mais um, que eu já sei que eu vou precisar utilizar, para fazer a inserção dos dados. Então, esse eu vou precisar criar ele com parâmetros, porque eu vou receber informações a partir de um formulário, né, a partir da tela, que vai me encaminhar essas informações e eu vou carregar dentro do objeto. Então, dessa forma, eu preciso construir ter um construtor, então, já com os parâmetros que eu espero receber, ok? Então, vamos lá. Insert Code, Constructor, e vou criar aqui menos o ID, tá? Todos menos o ID. Então, desmarco o ID aqui e vou gerar. Por que menos o ID? Né? Porque não pegou todos os campos. Olha só que legal. Bom, então aqui no meu banco de dados, gente, eu tenho o meu post ID aqui, do tipo inteiro. E se vocês observarem aqui no cantinho, olha só, ele está como auto-increment, né? Lembrando aí das aulas de banco de dados, um campo auto-increment é um campo que vai preencher automaticamente ali a informação com os números aí em ordem crescente. Então, vai começar no 1, 2, 3, a cada registro ele vai adicionando um número de forma sequencial automaticamente. Então, eu não preciso encaminhar nenhuma informação para esse atributo aqui da tabela, ok? Então, é por esse motivo que eu não vou estar trazendo aqui o ID aqui. Então, já vou passar somente o título, o conteúdo e o autor, porque o ID aqui ele já vai ser gerado automaticamente, então eu não preciso me preocupar com essa informação, ok? Muito bem, gente, olha só. Se eu criei, então, meus dois métodos construtores, e os meus atributos estão privados ali, seguindo a regra do encapsulamento, então eu preciso criar os métodos de acesso aos campos que estão privados, ok? Então, esses métodos são os métodos get e set, né? Ou getter and setters, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá, insert code, getter and setter. Já vou pedir para criar os dois, tá? Para cada atributo dos meus atributos, ok? Então, marco todos, e aqui sim eu quero todos eles, e vou mandar gerar. E ele já vai gerar, então, para mim, todos os getter e setter para cada atributo, ok? Então, aqui, relembrando, então, os métodos, né? O método get, então, é utilizado para a gente capturar informações, né? Então, quando eu quero acessar uma informação, buscar uma informação, eu vou usar o método get, ok? E a gente escreve dessa forma, public int get, e aí o nome do primeiro campo, né?
e aí retorno o atributo aqui, ok? E o set, então, é que eu vou adicionar informações aí dentro do objeto. Então, o primeiro eu vou capturar informações do objeto para mostrar na tela, por exemplo. E o set eu vou adicionar aí da tela, por exemplo, que está vindo, eu vou adicionar dentro do objeto essa informação. Então, aí o set, eu crio ele aqui com parâmetro, porque eu vou estar recebendo de algum lugar, e aí eu digo aqui que o atributo vai receber o que tiver vindo ali de algum lugar, ok? E assim é construído os get e set. Ok? Então aqui já construí a nossa classe post, ok? Depois aqui embaixo a gente vai construir aqui os métodos aí que vão realmente fazer o cadastro, né? O update, o read e o delete, né? Que vão fazer aí a parte do CRUD, né? As 4 operações básicas aí do banco de dados que a gente vai precisar para estar fazendo a interação no nosso banco, ok? Então, por essa aula é isso. Na próxima aula a gente já segue aí fazendo o formulário e começando a fazer o nosso primeiro método aí de inserção dos dados no nosso banco, ok? Usando aí o nosso driver que a gente ainda vai ter que adicionar, né? Para que a nossa connection ali que a gente criou também funcione certinho, ok? Então, até a próxima aula.